Queria conhecer a sua opinião sobre a presença de religiosos no Congresso Nacional e no poder político. A história mostra, e você é um estudioso da história, e acho que você talvez até conheça mais do que eu, porque eu sou apenas um leitor, você é um estudioso. Você é um jornalista de experiência. Mas a história mostra que todas as vezes que a religião se juntou à política, a coisa em algum momento deu errado, não deu certo, né? E no Brasil, nos últimos anos, nós estamos acompanhando um crescimento da presença de religiosos de diferentes matizes religiosas, de diferentes origens, diferentes grupos, presentes no parlamento, né? E defendendo as pautas dos grupos religiosos no parlamento. E nós vimos também, mais recentemente, grupos políticos ligados ao executivo com uma mensagem religiosa atrelada à política, né? Eu queria a sua opinião sobre isso. Esta situação, este cenário que o Brasil vive hoje e que está longe de terminar. Não estou discutindo aqui se é bom terminar ou se não é bom terminar. Mas é um fato. Com certeza. É um fato. O que você pensa disso? Olha, sem apenas multiplicar palavras, mas eu concordo em gênero, número e grau. E essa pergunta que você fez já me foi feita em outras situações e eu dei a mesma resposta que fez parte da sua indagação. Em todas as vezes que religião misturou com Estado, não deu bom. Nem na situação cristã, nem na situação islâmica, sabe, não foi bom. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Quando Calvino, por exemplo, assumiu todo o poder na Suíça, não todo o poder, mas uma parte considerável do poder na Suíça lá, Calvino também promoveu assassinato, morte de Miguel de Cervet. Quem vai a Genebra sabe que tem lá uma praça lá onde Miguel de Cervet foi morto, queimado, a mando de João Calvino, porque Miguel de Cervet tinha uma ideia religiosa que ele considerava uma heresia. Com todo o respeito que eu tenho pelo presbiterianismo, mas isso é história, tá certo? Também no catolicismo nós sabemos como alguns papas foram lidar com os reis, a bagunça que foi, aquela coisa toda e tal. Então a religião realmente misturar com a política, com o Estado, não foi bom negócio. É lógico, alguém que está nos assistindo pode perguntar, mas no Antigo Testamento tinha lá os reis de Israel, sim. Mas lembremos que aquilo que eu falei, temos que analisar cada coisa dentro do seu contexto. Quando Cristo vem, Israel não tem mais aquele papel que tinha de veiculador daquelas mensagens. Então, Deus muda, de certa forma, a sua estratégia e não é mais uma teocracia, mas é a igreja indo ao mundo. E Jesus deixou bem claro, o meu reino não é desse mundo. Muitos protestantes, especialmente aqueles que fundaram os Estados Unidos da América, os puritanos do nariz azul lá de Massachusetts, embora notinha de rodapé, defendiam isso na teoria, mas na prática eles também misturaram religião e Estado, tanto é que muita gente foi morta em Massachusetts, sabe a história das bruxas lá, aquelas meninas foram condenadas a fogueira e Salem. Quer dizer, então na teoria pelo menos, na prática eles não foram tão fiéis à teoria, mas na teoria era a separação igreja e Estado. Roger Williams, por exemplo, dos pioneiros do movimento batista, separação igreja e Estado. Eu faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nós também temos como princípio a separação igreja e Estado. E vou dar até alguns exemplos patentes, não em detrimento a qualquer outra filiação religiosa, mas apenas para falar da cozinha, de onde eu pertenço. Na Igreja Adventista nós temos o seguinte aspecto. Se você, Tramontina, é um membro da Igreja Adventista, e na Igreja Adventista não é só o pastor que prega, o leigo também prega. Então você é um camarada, por ser jornalista, fala bem, e se você fosse membro de uma igreja adventista, certamente eles iriam colocar você na escala para pregar algum sábado na igreja. Certamente, porque nós temos jornalistas adventistas que pregam. Mas se você agora decidisse se tornar membro, candidato a vereador ou a prefeito da cidade, a igreja não vai fazer nenhum óbice, não vai lhe condenar, nenhuma censura, nem lhe recriminar, porém, por uma questão ética, durante o período da campanha e do seu mandato, você não assumirá mais o púlpito na igreja. Não é nenhuma represália, não é nenhuma condenação. Por quê? Porque vamos supor que o Carlos Tramontina, membro da Igreja Adventista X, se candidate pelo partido PU, vou inventar um partido, pelo partido PU. Mas na mesma igreja
Tem um outro irmão que se candidata também pelo partido PA. E os dois são oposição. Para qual que eu vou dar o púlpito? E o risco de você fazer uma campanha eleitoreira no púlpito? E o púlpito é litúrgico, ele não é para isso. Então você não participará dos cargos da igreja, você não terá voz na igreja pública enquanto você for candidato. Se você perder a eleição, no dia seguinte você está pregando normalmente. Ou se você ganhar, mas acabou o seu mandato, você também tem voz pública. Então nós fazemos essa separação. Também acho perigoso quando um religioso ocupa e fica demais vendendo apenas a cartilha do segmento dele. Eu vou até falar uma coisa polêmica. Eu, por exemplo, por ser religioso e conservador, eu tenho muito claro na minha cabeça a posição bíblica sobre a união homoafetiva. Biblicamente está resolvido para mim. Mas como um legislador, eu não posso ser contra ao direito de um casal homossexual de ter, vamos supor, pensão. Um casal homossexual está vivendo há anos, morreu um companheiro, o outro tem pensão. Eu sou o juiz que vou decidir a coisa. Eu não posso decidir com o meu aspecto religioso. Não, como eu não reconheço essa união, não vou dar pensão para o viúvo. Não posso fazer isso. Tá certo? Porque o meu princípio religioso não deve determinar questões de Estado. Eu, por exemplo, guardo o sábado como adventista. Se eu fosse o prefeito de São Paulo, eu não posso agora, em nome da minha igreja, proibir todos os departamentos públicos de funcionarem no sábado porque eu sou adventista. Aí eu estou infringindo aquela separação saudável de igreja e Estado, compreende? Uhum. Por outro lado, em que pese tudo isso que eu falei, não retiro nenhuma vírgula, temos que pensar também num outro contraponto. Não posso tornar agora também o fato de alguém ser religioso e conservador um leproso político. Por que ele não pode ser um candidato? Eu acho que desde que ele respeite a situação de uma decisão que ele vai tomar enquanto parlamentar e enquanto religioso, como eu falei aqui, eu guardo o sábado, mas eu não posso te obrigar a seguir a minha igreja. Enquanto ele respeite, qual o problema dele ser um político? Lembrando que há algumas pautas que não são pautas da igreja A, da igreja B, da igreja C. São pautas, pelo menos no estado laico, da maioria da população. Por exemplo, faça um plebiscito. Veja quantos % da população brasileira são a favor, por exemplo, da ideologia de gênero. Faça um plebiscito. Não estou perguntando se o camarada é ateu, se ele é católico, se ele é espírita, se ele é testemunho de Jeová, se ele é adventista. Não estou perguntando. Um plebiscito. Em todas as camadas, com toda a tabulação a estatística lá por idade, por condição social. O que vocês acham? Vocês querem que os filhos de vocês aprendam a ideologia de gênero? Vocês querem que nós passemos a usar a linguagem neutra? Todes? Vocês querem isso? Faça o plebiscito. E o que a maioria decidir vai. Agora o problema é que nós temos uma maioria barulhenta, que eles conseguem força parlamentar, e quando um religioso, por ser mais conservador, a coincidência é clara. A coincidência é clara. Se for um católico, não de BGE, eu digo um católico praticante, é lógico que ele vai levantar contra o aborto. Aí falar assim, não, você está misturando religião. Não está misturando religião. Temos que ver a vontade popular. Você também, de certa forma, está misturando uma ideologia. Então, da mesma maneira que o religioso, para mim, tem o direito de ser político, sem colocar o segmento religioso dele como cartilha, o outro também não tem direito de ser político apenas para votar o que o segmento dele tem interesse. Lembrando que, acima do meu segmento, existem princípios morais, sem os quais... morais, eu não falei éticos. Morais, sem os quais a sociedade implode. Então, qual o direito que eu tenho do meu princípio moral ser maior que o seu, a ponto que eu posso colocar o meu só porque eu não sou religioso, e se você colocar o seu princípio, eu vou só porque você é religioso? Em que pese tudo isso, eu digo que aqueles parlamentares que são religiosos têm que tomar o cuidado dobrado, justamente pelo que eu disse no início da nossa conversa. Erros em nome de Deus são mais caros. Eu acho que em alguns momentos tem um certo exagero. A gente passou a ver... em alguns momentos dos últimos anos, né, na Câmara dos Deputados, determinadas comissões, no Congresso Nacional, no Senado e tal, as orações antes do início de sessões, né? Ao mesmo tempo, o Brasil é laico, ou seja,
Religião não pode misturar com Estado, mas até no Supremo Tribunal Federal tem um crucifixo exatamente, de longa data. Todas as prefeituras têm um crucifixo ali na sala do prefeito, ou seja, umas contradições, né, que a gente vê nesse país. Se o Estado é laico, não estou fazendo crítica à religião, mas se o Estado é laico, no Supremo não deveria ter um crucifixo. Eu sou um judeu, vou dar um exemplo perigoso para vocês, eu sou judeu. Uhum. Quem é judeu sabe que a cruz é uma coisa complicada, porque lembra muita coisa do antissemitismo que eles sofreram, a Inquisição Espanhola. Eu sou um judeu, aí eu estou indo lá com uma cruz de todo tamanho lá. Ou vamos inverter, tá certo? Eu sou um cristão e chego lá no parlamento e está a meia-lua lá. É lógico, o Brasil tem uma maioria cristã, mas eu concordo plenamente. O lugar da oração não é ali. Se você crê em Deus realmente... Lembrando que há colegas ali, eu vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo. Eu orei antes de começar a nossa entrevista aqui. E pronto. E Deus está conduzindo a conversa. Eu não preciso necessariamente falar assim, Carlos, desculpa, pessoal, antes de começar, eu só vou aceitar dar entrevista para você se eu orar aqui. Se a gente fizer uma oração aqui na abertura do programa. Exatamente. Há situações que o ambiente pede e favorece, as situações que não. Será que Deus agora precisa que eu pare falando, peraí, eu só vou aceitar fazer o podcast com você se eu orar antes? Não há necessidade. Então eu acho assim, quem é parlamentar cristão, ele deve demonstrar acima de tudo com o seu comportamento, com sua vida polida e orar. Se eu for um ambiente que a maioria quer orar, ou que todos querem, e os ateus respeitam, não, tudo bem, eu não vejo problema nenhum. Mas realmente, começar uma sessão com isso é misturar o sagrado com o profano. E repito, os parlamentares que estão lá, especialmente os que são evangélicos, tem que ter conta o seguinte, repito essa frase, erros em nome de Deus são mais caros do que erros meramente seculares. É o exemplo que eu dei do traficante praticando um roubo e um pastor praticando o roubo. O roubo pode ser o mesmíssimo. Mas você, como jornalista, tem... Quando você sabe que é um homem religioso que praticou, o escândalo é pior. É muito maior. É muito maior. A contradição você não esperava aquilo. O dano é maior. É muito maior. E assim com todas as profissões, né? Quando você vê alguém que se comporta de uma maneira completamente inusitada e contraditória em relação àquilo que deveria ser a sua ação.